Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia, segunda-feira desta primeira semana do Advento, este novo ano litúrgico, onde somos chamados, recordemos nesses 16 primeiros dias, a refletir a segunda vinda de Cristo. E logo após iniciaremos a novena de Natal, nos preparando para celebrar, recordar a primeira vinda. E hoje, mais uma vez, escutamos a profecia de Isaías. Naquele dia, o povo do Senhor terá esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. Então os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado as imundícies das filhas de Sião e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém, com espírito de justiça e de purificação, ele criará em todo lugar do monte Sião e em suas assembleias uma nuvem durante o dia e fumaça e clarão de chamas durante a noite. E será proteção para toda a sua glória. Uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania e a chuva. O que a leitura está a nos indicar? Devemos de nos recordar de outras passagens do Antigo Testamento para realmente compreendermos o que ela tem a nos dizer. Primeiramente vemos o dia do Senhor, o dia que chegará, dia de grande alegria para os que sobreviverem, os que viverem em Deus e alcançarem assim a vida verdadeira. E fala logo após do Monte Sião, como ontem meditamos, recordando hoje a igreja, uma vez mais, todos os seus sobreviventes serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém. Qual Jerusalém? A Jerusalém celeste, a Jerusalém verdadeira. Recordemos tudo que nas Escrituras, a maior parte, por assim dizer, não tudo, mas a maior parte daquilo que se coloca nas Escrituras em relação ao Antigo Testamento, em relação à cidade santa, o Senhor está a indicar em figura aquilo que nos espera na eternidade. Mas segue algo importante para nós. Recordemos, também este tempo é um tempo não tão forte, mas um tempo de penitência, como é a Quaresma, um tempo menor de penitência, que já fora maior em outros tempos. E assim o Senhor indica justamente esta conversão, esta vigilância e penitência a nós. Aonde ouvimos, quando o Senhor tiver lavado as imundícies das filhas de Sião. Então, é necessário que o Senhor nos purifique de nossas imundícies. Mas, recordemos, o Senhor quer nos purificar. Mas para isso é necessário o nosso passo.
Que nós caminhemos buscando esta purificação, esta santidade, esta mudança de vida. E o quanto, irmão e irmã, nós o temos feito. O quanto realmente nós permitimos que o Senhor nos purifique, nos lave, e limpado as manchas de sangue dentro de Jerusalém com espírito de justiça e de purificação. Então, limpar as manchas de sangue, as manchas da morte, o sangue simboliza a vida. Então, limpar a morte que está dentro de nós. A morte como aquilo que se opõe à vida, então, tudo aquilo que se opõe a Deus. E o quanto permitimos que o Senhor o faça. E como Ele vai purificar? Como Ele vai limpar? Com o espírito de justiça e de purificação. Então, a santidade, a justiça é cumprir a lei do Senhor, a vontade do Senhor. O quanto nós temos buscado vivê-la, o quanto nós nos deixamos transformar, converter, mudar a nossa consciência realmente por aquilo que o Senhor nos ensina. E por que disse que devemos de voltar a passagens da Sagrada Escritura? Porque logo depois fala da fumaça e clarão durante a noite e da nuvem durante o dia. Isso nos recorda o quê? Nos recorda justamente a travessia no deserto. Enquanto, aliás, quando o povo foge do Egito para ir ao deserto, para servir ao Senhor, é o sinal claro da presença do Senhor dia e noite ao lado do seu povo. É o sinal claro que se buscamos essa transformação, o Senhor estará conosco constantemente, porque o que o faz afastar de nós são os nossos pecados, os nossos desvios, não porque Ele queira, mas porque nós fugimos dele. E nós fugimos deste encontro, recordemos da vinda intermediária do Senhor em nossas vidas. E o quanto nós buscamos estar na sua presença, de forma autêntica e sincera, onde unimos todo o nosso ser com aquilo que rezamos e nos deixamos transformar verdadeiramente pela palavra do Senhor, pela oração que fazemos e pela liturgia que celebramos, pelo sacramento que vivemos. O Salmo nos recorda aquilo que escutamos e meditamos ontem. Alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Passemos ao Evangelho de São Mateus, que hoje nos diz. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens, e digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos justamente a frase que repetimos na missa, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, de que entres em minha morada. Nós vemos este oficial romano, um pagão, que com certeza ouvira falar tanto de Jesus. E chama Jesus de Kyrios, Senhor, Senhor verdadeiro. Este título era dado somente aos deuses pelos pagãos, ou ainda ao imperador romano, que era tido como um dos deuses a ser venerado. Reconhece Jesus como Deus e pede pelo seu empregado. Tem carinho, o ama, se preocupa porque está acamado e pede a Jesus que o cure. E Jesus diz, vou curá-lo.
O oficial responde: Quírios, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. E é o reconhecimento que nós muitas vezes deveríamos de fazer. Nós somos pequenos. Se nos colocamos no lugar deste soldado, que podemos dizer até então neste texto pagão, mas que já reconhece algo em Jesus, reconhece Jesus como Senhor, o que vemos? Ele reconhecendo a potência, a superioridade que tem Jesus como Deus, não talvez como nós o concebemos, mas como Deus, como até mesmo o imperador romano, ele vê que não é digno de que o Senhor entre em sua casa. Reconhece quem ele é, pequeno, pecador, se faz humilde diante de Jesus, mas reconhece que mesmo sem ser digno, pela sua fé em Jesus, Jesus pode curar ainda assim o seu empregado, à distância. Basta uma palavra. E aqui está a vinda intermediária, mais uma vez, de Jesus em nossas vidas. Basta uma palavra. Basta que tenhamos humildade, que reconheçamos o quão pequenos somos, que tenhamos uma fé autêntica, verdadeira, e o Senhor realizará em nós o seu encontro, a sua graça, a sua vontade. Mas para isso Ele espera de nós uma ação, uma fé autêntica, verdadeira. E o quanto temos tido este reconhecimento humilde de quem somos diante de Jesus. E que basta termos fé como este soldado, e ele encontrará cada um de nós, virá ao nosso encontro pela fé. E assim, Jesus reconhece que nunca encontrou em Israel, no meio daquele povo, do seu povo, tamanha fé. E orienta que muitos se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com os pais da fé do povo de Israel, porque tiveram verdadeira fé. Eu e você, irmão e irmã, o quanto temos esta fé em Jesus, de que se realmente confiarmos nele, na sua palavra, o confiar na palavra de Jesus não é somente basta uma palavra e meu empregado ficará curado. Basta, Senhor, eu viver da tua palavra e eu me encontrarei contigo e eu serei curado e a minha vida será transformada. Assim como foi do servo deste soldado. Aonde está a nossa fé? Já estamos tendo este grau de fé autêntica? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a termos esta fé autêntica em Jesus, na sua palavra, e nos deixarmos tocar, viver verdadeiramente a sua palavra e os seus ensinamentos. E vivendo cada vez mais o que o Senhor nos pede, nos deixando purificar pelo seu amor e pela sua graça, vivendo a sua santa vontade, possamos assim alcançar e merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.